Bom dia, meus irmãos. Quase boa tarde, né? Bom dia, Quase boa Nivaldo. tarde, sabe? São 11 horas das terças-feiras, né? Já está marcado aqui com o nosso estudo. E a gente sempre comenta que É o tempero é o do tempero nosso do nosso almoço. almoço, a gente pode ouvir direto ou até botar um fone no ouvido, né, Célio? Ficar ouvindo esse livro, né? A E, leitura com as observações desse livro que é tão importante para nós, né? e esse livro, nós, principalmente, o livro é todo ele muito Tudo, instrutivo tudo. e tudo que nos chega através de André Luiz, que ele nos narra nesse livro e nos outros livros de mensagens que ele mandou, são altamente instrutivas. São ensinamentos assim preciosos. E o nome do livro que nós estamos mencionando é Ação e Ação e Reação. Reação. É o nono livro da série André Luiz, né? Então é o que nós temos por hábito fazer, e André Luiz vem chamando a nossa atenção que isso tem uma consequência, é a reação. Tudo que nós A fizermos gente já falou isso aqui, é né, Célia? ação e O reação. título desse livro poderia ser Ação e Reação, como foi colocado, mas poderia ser a lei do plantio e da colheita, Porque isso é né? uma lei de Deus, entende? E estamos entrando agora, começamos na semana passada e vamos dar continuidade à história No caso principal desse do irmão que Antônio Olímpio, desse irmão que cometeu um desatino sim, por ganância, movido por pela ganância, né? orgulho. Pelo egoísmo de não querer dividir a herança que o pai deixou com os outros dois irmãos. E aí E aí nós ele trama, vamos ter essa história verídica contada por André Luiz. ele trama então o assassinato, a morte dos dois irmãos para que ele possa herdar sozinho essa, essa fortuna que o pai deixou, essa herança que o pai deixou. E é evidentemente que aqui André Luiz vai trazer para nós as consequências no mundo espiritual e as soluções que serão dadas no plano material, físico, desse drama vivido por esse personagem Antônio Olímpio. Então vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, agradecendo a todos esses amigos espirituais que sempre nos assistem, que sempre estão aqui ao nosso lado, nos estimulando, nos orientando, nos conduzindo por esse caminho que temos que percorrer, nos alertando sobre a nossa necessidade de aperfeiçoamento moral, acima de tudo, moral. E, Pai, nós te pedimos que nos fortaleça, que alimente essa nossa vontade, Pai, de perseverarmos nessa busca, porque sabemos que necessitamos desses esclarecimentos para termos passos firmes e decididos nesse caminho reto que precisamos percorrer, que temos que percorrer. Nos ajude, estenda suas mãos sobre todos nós, nos orientando, nos conduzindo, Pai. Que assim seja. Graças a Graças a Deus. Deus. Então nós estamos fechando, né, Célia, o capítulo 3, que tem como título A Intervenção na Memória, e nós terminamos semana passada falando exatamente sobre o caso do Antônio Olímpio,
Antônio Olímpio é aquele espírito que está lá na mansão totalmente deformado, em que, após algumas intervenções do instrutor Druso, ele consegue começar a se expressar. E aí ele conta, então, todo o drama. Ele próprio conta todo o drama que ele vivenciou, que ele preparou para os irmãos. É assim que a gente ficou sabendo, por ele próprio. Conta toda a trama enredada por ele, quando o pai desencarna e ele se acha no direito de não dividir a fazenda, a herança com os irmãos. Então ele trama aquele almoço de família. A propriedade tinha um lago e ele conhecia bem esse lago, ele sabia onde era a parte mais funda e tudo mais, e ele faz com que os irmãos, durante esse almoço, ingira bebida alcoólica, em excesso. E daí ele convida os irmãos para um passeio de barco. Nesse lago, ele promove o tombamento e vira o barco propositalmente. Ele está sóbrio, ele consegue nadar e se salvar. Mas os irmãos, não. Os irmãos vêm ao desencarne por afogamento. E tudo passa, tudo passado como se fosse um grande acidente. Então ele sai perante a justiça dos homens ileso. A justiça dos homens. Mas a justiça divina, não. Então ele vai começar a responder por todos esses atos que ele cometeu. E ele está exatamente, ele narra isso ao instrutor. Nós paramos exatamente nesse momento em que o Druso, enxugando-lhe o pranto, dirigiu-lhe a palavra de consolo e carinho e recomendou ao assistente recolhê-lo à enfermaria especializada. E, em seguida, falou-nos pensativo. Já sabemos o necessário para estabelecer um ponto de partida na tarefa essencial. Assistencial. Tornaremos ao caso em momento oportuno. Então o Druso já sabia daquele caso contado pelo próprio Antônio Olímpio. Então agora ele vai ficar em repouso, né, até que eles retornem à solução desse problema. E acrescentou, cismativo, depois de longa pausa, que Jesus nos ampare. Não nos foi possível, contudo, aditar observações, porque um mensageiro vinha comunicar ao instrutor que uma caravana de recém-desencarnados estava prestes a chegar, e acompanhamo-lo ao serviço que ele nomeou como sendo tarefa de inspeção. Então, a gente já viu também aqui, né, Célia, que as atribuições do Druso são muito grandes. Druso não para. Você veja que mal ele consegue iniciar a solução de um problema do Antônio Olímpio, tomar conhecimento, ele já é informado que chegou uma caravana com desencarnados. E ele tem que dar assistência, prosseguimento a isso. E é essa assistência que nós vamos começar a ver agora no capítulo 4, que tem como título Alguns Recém-Desencarnados. E André Luiz vai trazer para nós como esses espíritos chegam no mundo espiritual. Como nós, muitas das vezes, chegamos no mundo espiritual. E nós vamos, então, continuar o capítulo 4 assim. Atingíramos largo recinto construído à feição de um pátio interior de proporções corretas e amplas. Tive a ideia de penetrar em enorme átrio, algo semelhante a certas estações ferroviárias terrestres, porque nas acomodações
marginais, caprichosamente dispostas, se encontravam dezenas de entidades em franca expectativa. A dizer verdade, não vi sinais de alegria completa em rosto algum. Os grupos variados, alguns deles em discreto entendimento, dividiam-se entre a preocupação e a tristeza. De passagem, podíamos ouvir diálogos diferentes. Em circuito reduzido, registramos frases como estas: acreditais possa ela agora devotar-se à mudança justa? Dificilmente. Centralizou-se por muito tempo no descontrole da própria vida. Mais além, escutamos dos lábios de uma senhora que se dirigia a um rapaz de agoniado semblante: meu filho, guarde serenidade. Segundo informações do assistente Cláudio, seu pai não virá em condições de reconhecer-nos. Precisará muito tempo para tornar a si. Em trânsito, não assinalava senão alguns retalhos de conversações como esses. A certa altura, na praça em movimentação, Druso generoso confiou-nos aos cuidados de Silas, mencionando obrigações urgentes que lhe absorveram a atenção. Íamos no dia seguinte e informou. Então, só dar uma paradinha aqui, né, Célia? André Luiz está descrevendo para nós esse átrio, esse pátio em que os desencarnados, recém-desencarnados, estavam sendo recebidos. E ele comenta que primeira fisionomia de todos eles eram fisionomias, né, fechadas, fisionomias de preocupação. Ele não observava alegria em nenhum deles. E aí ele passa a colher algumas frases ditas por esses espíritos desencarnados. E a gente percebe a preocupação, né? Como, por exemplo, aqui ele diz, né, que dificilmente centralizou-se por muito tempo no descontrole da própria vida. Quer dizer, a pessoa que acredita, possa ela agora devotar-se à mudança justa? A pessoa vai mudar? E aí o outro responde, o outro espírito, não, porque ele se dedicou durante muito tempo a uma vida errada. Então vai levar algum tempo para que haja esse ajuste. Num outro diálogo, André Luiz capta a conversa de mãe com um filho, falando sobre a chegada do pai, que provavelmente, possivelmente, ele não vai reconhecer. Ao momento que ele desencarne, do seu desencarne, já em espírito, ele não vai reconhecer a mulher nem o filho. Por quê? Porque ele está em desequilíbrio ainda. Vai levar algum tempo. E é isso que acontece. André Luiz está trazendo para nós, mostrando exatamente o que acontece. A gente acha e pensa, Célia, que nós vamos desencarnar e a gente vai encontrar todo mundo, os amigos, e vamos até encontrar Jesus. E não é assim. A gente vai desencarnar, muitas das vezes, em condições difíceis. Claro que, como cada nascimento tem as suas particularidades, os desencarnes também. Nós vimos isso no Obreiros da Vida Eterna. Mas a verdade que André Luiz está nos trazendo aqui é que a gente não vai chegar no mundo espiritual já, muitas das vezes, em condições de fazer festa. Essa que é a verdade. Nem muitas das vezes reconhecer, nem encontrar as pessoas que a gente gostaria. Então ele continua. A certa altura, na praça, em movimentação, Druso generoso convidou-nos aos cuidados de Silas, mencionando obrigações urgentes que lhe absorveriam a atenção. Encontramo-nos no dia seguinte, informou. A promessa, gentil, obrigou-me a considerar o aspecto do tempo. Pela sombra reinante,
não poderíamos saber se era dia e se era noite. Por isso, o grande relógio ali existente, com um largo mostrador, abrangendo as 24 horas, funcionou aos meus olhos como a bússola para o viajante, deixando-me perceber que estávamos em noite alta. Porque local totalmente fechado, André Luiz está comentando que lá perdia-se até a noção se era dia ou se era noite. Mas o relógio, que marcava lá as 24 horas, mostrava para ele, dava essa orientação de que se tratava de noite alta. Tem uma nota aqui de André Luiz, é do autor espiritual desse livro, que é André Luiz. Reportamo-nos às regiões encravadas nos domínios do próprio globo terrestre, submetida às mesmas leis que regulam o tempo. André Luiz faz essa colocação porque em vários estudos nós já mencionamos isso, e a doutrina espírita nos diz que o tempo no mundo espiritual não corre da mesma maneira que a gente faz a contagem do tempo. Mas aqui André Luiz está nos alertando que é igual. Que é pelo tempo terreno. Sons de campainha, sons de campanas invisíveis cortavam agora o ar. E assinalando-nos a curiosidade, Silas esclareceu que a caravana, comboio, penetraria no recinto em alguns minutos. A caravana trazendo os desencarnados. Aproveitei os momentos para indagações que julguei necessária. Que espécie de criaturas aguardávamos ali? Recém-desencarnados, em que condições? Como se organizaria a caravana comboio? Vinha diariamente às instituições atendendo a horários certos? Enivaldo, a gente... porque aquelas conversas que André ouvia, então não era dessa caravana que estava para chegar. Eram espíritos que já estavam lá, sendo atendidos. Que já estavam lá sendo atendidos, exatamente. Essa caravana ainda ia chegar. O companheiro que se dispusera a assistir-nos informou que as entidades prestes a entrarem integravam uma equipe de 19 pessoas. Sabemos a quantidade, né? Acompanhadas por 10 servidores da casa, que lhes orientavam a execução, a excursão, tratando-se de recém-desencarnados em desequilíbrio mental. A gente já sabe a quantidade, já sabe a condição desses espíritos que estão chegando, né? São 19, e eles vêm com um desequilíbrio mental. Mas credores da imediata assistência, de vez que não se achavam em desesperação, nem se haviam comprometido de todo com as forças dominantes das trevas. Ou seja, essa caravana de 19 pessoas, eles tinham seus débitos, cometeram suas falhas. Os delitos. Mas, de alguma maneira, a gente não pode... não é relatado para nós, de alguma maneira... a sua vida, as suas vidas aqui na matéria tinha bastante coisa a serem aproveitadas, Célia, se é que nós podemos nessa falar contabilidade, assim, né? Eles tiveram essa oportunidade de serem recolhidos direto à Mansão Paz.
Porque a gente já viu aqui antes, no nosso livro, que quantos espíritos estavam do lado de fora, querendo adentrar a mansão paz, e eles não tinham essa autorização. Né? Então, esses espíritos já chegaram com desequilíbrio emocional, né? Com seus débitos, mas eles tinham, de certa forma, condições para serem recebidos lá. Tinham méritos para serem recebidos. Eram desencarnados em desequilíbrio mental, mas credores, merecedores desse atendimento. Porque nada, nós não vamos receber nada que não sejamos merecedores. Não é por privilégio, porque ninguém vai ser privilegiado. Não é porque nosso pai gosta mais de mim, não é porque eu sou loura, porque eu tenho olhos azuis, que eu vou receber mais ou menos. É porque eu mereço. E é o caso deles. São endividados? São. São desequilibrados mentalmente? São. Mas, de alguma maneira, são merecedores de receberem essa... André Luiz vai descrever um pouquinho sobre isso, Célia. Ele vai dizer assim, notificou ainda que a caravana se constituía de trabalhadores especializados, sob a chefia de um atendente, e que viajavam com simplicidade, sem carros de estilo, apenas conduzindo o material indispensável, a locomoção no pesado ambiente das sombras, auxiliados por alguns cães inteligentes e prestimosos. André Luiz traz assim aqui para nós, né, a figura dos animais como auxílio no mundo espiritual. Então ele descreve aqui esse auxiliado por alguns cães inteligentes e prestimosos. Né? A mansão contava com 2 grupos dessa natureza. Diariamente, um deles atingia aquele domicílio de reajuste, revezando-se no piedoso mister socorrista. Entretanto, aclarou, não possuíam horário certo para a chegada? De vez que a peregrinação pelos domínios das trevas obedecia comumente a fatores circunstanciais? Mal terminara o interlocutor e a expedição penetrava o enorme ar. Efetivamente, agora chegou a caravana com os 19. Os cooperadores responsáveis estavam aparentemente calmos, evidenciando alguns, entretanto, no olhar, funda preocupação. Os recolhidos, no entanto, exceção de 5 que vinham de Maca, desmemoriados e dormentes, revelavam perturbações manifestas que em alguns se expressavam por loucura desagradável, se bem que pacífica. As condições desses espíritos que estavam chegando, 5 estavam vindo de Maca. Enquanto os enfermeiros se desvelavam em ajudá-los, carinhosos e atentos, e os cães se deitavam extenuados, aqueles seres recém-chegados falavam e reclamavam, demonstrando absoluta ausência mental da realidade e provocando piedade e constrangimento. Quer dizer, então, na sua grande maioria, aqueles espíritos não sabiam nem o que estava acontecendo, que já havia desencarnado. Silas convidou-nos à movimentação. Efetivamente, cabia-nos algo fazer na cooperação. O chefe da caravana aproximou-se de nós e o assistente nolo apresentou num gesto amigo. Era o atendente Macedo, valoroso condutor de tarefas socorridas. Então, a gente foi apresentado agora
a esse trabalhador da Mansão Paz, o Macedo, que é chefe de caravana de recolhimento de espíritos. Afeiçoados e parentes dos recém-vindos cercavam-nos agora com expressões de alegria e sofrimento. Essa colocação de André, afeiçoados e parentes. Então, explica para nós aquela conversa que ele relata, Célia, daqueles espíritos que estavam aguardando a chegada desses. Quando aquela mãe relata que a condição do pai que chegaria, muito provavelmente ele nem reconheceria, elas estavam aguardando a chegada desse. A gente entende agora aquelas colocações, o porquê daquelas conversas, Isso. Porque do jeito que foi colocado, como? Então, os parentes e os familiares já desencarnados há mais tempo, já equilibrados, estavam aguardando a chegada desses. E um outro parênteses aqui, porque não é assim, nós vamos desencarnar e vamos encontrar nossos parentes. Aqui, André não narra para gente quanto tempo essa gente está lá esperando esse socorro. Quanto tempo esses afeiçoados e esses parentes estão na Mansão Paz esperando a chegada deles? Porque a gente pensa que vai desencarnar, vou encontrar meu pai, vou encontrar minha mãe, meu marido, não é. Pode ser? Pode ser, mas não é. E André Luiz, Célia, no relato em que agora nós vamos retornar àquele relato, quando ele fala da conversa da mãe com o filho, ele diz assim, meu filho, a mãe se... Não, mas você está pulando. Não, eu voltei. Meu filho, guarde serenidade. Segundo informações do assistente Cláudio, seu pai não virá em condições de reconhecer-nos. Pode ser um daqueles Precisará que muito estavam lá tempo deitados para retornar a si. Precisará muito tempo para retornar a si. Então, esses eram pai, mãe e filho que estavam aguardando a chegada do pai. Mas as condições dele, segundo o Cláudio, né, não ia chegar em condições de reconhecer. Ia levar algum tempo para que ele se refizesse. Algumas senhoras que vira antes em ansiosa expectativa derramavam lágrimas discretas. Notei que as criaturas recém-desligadas do corpo denso, conturbadas, qual se achava, traziam consigo todos os sinais das moléstias que lhes haviam imposto a desencarnação. Então, todos os motivos que levaram aqueles espíritos a desencarnarem, eles traziam ainda no perispírito. Porque desencarnou, o perispírito, ele vai seguir para o mundo espiritual, ele vai chegar ao mundo espiritual, muitas das vezes, precisando sim ser hospitalizado, passar por tratamento para concluir, para se reequilibrar, se reharmonizar. Não chegou ao mundo espiritual, acabou tudo. E a gente, no livro Nosso Lar, que é o primeiro livro da série André Luiz, ele mostra exatamente isso. Quando ele é recolhido do umbral, ele vai para um hospital. Um hospital espiritual, e lá ele fica em tratamento, Lísias vai lá, dando passes magnéticos, até que ele cure o perispírito, de certa forma ali, para que ele possa voltar a interagir no mundo, na colônia Nosso Lar. Quem viu o filme ou quem leu o livro sabe como foi o resgate do André Luiz, o início dele no Nosso Lar. E exatamente aqui. Esses espíritos chegam, nós chegaremos nas colônias espirituais precisando, muitas das vezes, de tratamento, continuar. Aquela pessoa que morreu, Célia, acamada no hospital, doente, ela não vai acordar no mundo espiritual saltitante. Ela será recolhida a um hospital espiritual e ela vai dar continuidade ao seu tratamento, até que ela possa se restabelecer e dar continuidade na sua vida no mundo espiritual e, evidentemente, evoluir, de certa forma, e se preparar para um novo mergulho na carne.
Ligeiro exame clínico poderia, sem dúvida, favorecer a leitura da diagnose individual. Aqueles espíritos estavam chegando com todas aquelas problemáticas. André Luiz está dizendo que se fizesse um exame clínico, ia-se chegar aos motivos. Né? Drama simpática, dama simpática abeirava-se de uma jovem senhora que vinha amparada pela ternura de uma das enfermeiras da instituição. E abraçando-a, chorava sem parar, sem palavras. A moça recém-liberta recebia-lhes os carinhos, rogando comovente: não me deixem morrer, não me deixem morrer. Claro que ela já havia desencarnado e não sabia ainda, né? Muitas das vezes a gente tem relatos que o espírito, claro, desencarnado, ele fala assim: eu queria morrer de verdade. Sim, em alguns casos, Em em alguns que casos se tira a eles vida, né? falam isso. Eles gostariam realmente que acontecesse, porque eles imaginam, muitas das vezes a gente imagina a morte como um apagão, como se a gente fosse deixar de existir. Não vamos deixar de existir. Não vamos. Nós vamos simplesmente perder esse corpo físico. A nossa mente, o nosso entendimento, o nosso perispírito vai continuar com todas as preocupações, doenças, lamentações, todas as nossas culpas. Nós vamos continuar pensando exatamente como estamos pensando com o corpo físico. Então, é para que a gente possa despertar, né, no entendimento do que é essa vida no corpo físico, a vida no mundo espiritual. A diferença é que aqui a gente tem essa matéria, mas a vida no mundo espiritual é exatamente igual. E todos esses ensinamentos que nos chegam é para nos alertar que sejamos merecedores, porque retornar ao mundo espiritual, todos nós vamos, isso aí é certo. Vamos retornar ao mundo espiritual. Mas que sejamos merecedores, que tenhamos créditos para receber essa pelo menos sermos acolhidos numa colônia espiritual. Né? Célia vai continuar. Terminamos então, aqui. A moça, né, não me deixe morrer. Ela abraçada com uma das damas que chegavam à colônia, ela falava comoventemente: não me deixe morrer, não me deixe morrer. Mostrando-se enclausurada na lembrança dos momentos derradeiros no corpo terrestre, de olhos torturados e lacrimosos, avançou para Silas exclamando. Lembra do Silas, que Druso deixou André aos cuidados dele? Padre, deixa cair sobre mim as bênçãos da extrema unção. Contudo, afasta de minha alma a foice da morte. Tentei apagar minha falta na fonte da caridade para com os desprotegidos. Aí a gente já começa a perceber por que eles foram merecedores de receber esse auxílio. Tentei apagar minha falta na fonte da caridade para com os desprotegidos da sorte. Mas a ingratidão praticada com minha mãe fala muito alto na minha consciência infeliz. E a gente lembra do honrai o vosso pai e a vossa mãe. Ela fazia para os outros, mas era ingrata para a mãe. Por que o orgulho me encegueceu assim tanto
a ponto de condená-la à miséria. Por que não possuía eu, há 20 anos, a compreensão que tenho agora? Pobrezinha, meu padre. Lembra-se dela? Era uma atriz humilde que me criou com imensa doçura. Concentrou em mim a existência. Da ribalta festiva, desceu ao rude labor doméstico para conquistar nosso pão. Tinha a sociedade contra ela, e meu pai, sem ânimo de lutar pela felicidade de todos nós, deixou-a arrastar-se na extrema pobreza, acovardado e infiel aos compromissos que livremente assumira. A infortunada criatura fez ligeiro interrogno, misturando as próprias lágrimas com as da matrona, que a aconchegava de encontro ao peito, e de mente aprisionada à confissão que fizera em extremis, continuou qual se tivesse o sacerdote ao pé de si. Ou seja, a mãe estava acolhendo, a mãe que já estava no mundo Já tinha desencarnado. espiritual, estava acolhendo a filha que estava chegando na caravana. E nesse desequilíbrio, com todo esse drama de não ter tratado a mãe como deveria. Padre, perdoa-me em nome de Jesus. Entretanto, quando me vi jovem e senhora de vultoso dote que meu pai me conferira, envergonhei-me do anjo maternal que sobre os meus dias estendera as brancas asas e aliando-me ao homem vaidoso que expulsei-a de nossa casa. Então, quer dizer, a mãe criou essa filha com todo carinho, deu tudo que podia, trabalhou incessantemente no seu progresso, né? E ela, ao se formar, ao ter uma condição financeira melhor, se envergonhou da mãe e expulsou-a de casa. Esse é o drama que essa pessoa vive. E aí, isso aqui vem nos alertar para quantas coisas a gente faz assim. Ah, passou, deixa para lá. Mas quando nós chegarmos no mundo espiritual, poxa vida, eu não devia de ter deixado aquilo assim, sem solução. Tudo, Célia, para parte da nossa contabilidade. Tudo fará parte. Os prós e os contras. Tudo para parte. Como nós vamos nos lembrar, poxa vida, naquela vez eu podia ter feito e não fiz. Isso vai mexer, isso vai ficar na nossa consciência igual uma ponta de lança nos ferindo. A nossa consciência. É por isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vem falando da prestar contas. Ninguém vai virar para a gente e perguntar o que você fez, o que você deixou de fazer. Não vai. E você falou no capítulo A nossa Evangelho, consciência, ela é assim cruel. Ela não deixa passar, não vai deixar passar nada. O que fica escondido aqui no mundo dos homens, ficou. Mas no mundo espiritual, não. Tá lá. Nada fica.
Você falou, Célia, sobre o capítulo do Evangelho, honrar Honrar o vosso pai e a vossa mãe. E aí e sempre me chamou a atenção, por que honrar? Por que não botou lá amar? Né? Porque Jesus foi muito sábio, como sempre. Ele não nos obrigou a amar nosso pai e nossa mãe, mas a honrar. Honrar, sim. Você pode ter, encontramos casos de pessoas que, vamos botar assim, uma palavra pesada, mas odeia o pai e a mãe, odeia. É verdade, tem. Existem pessoas assim, vocês devem conhecer pessoas assim, que por seus motivos lá, odeiam pai e mãe. Mas acontece que ele não pode deixar de honrar, proteger nas suas necessidades básicas. Essa é a palavra honrar. Né? Porque, você pode não amar, mas você tem que honrar. Porque se nós estamos aqui, se vocês estão aí hoje assistindo... Sim. Teve necessariamente a presença de um pai e de uma mãe. Então, só por eles o pai pode até ter falhado, mas a mãe não. Porque o fato de estarmos aqui agora, a gente, pelo menos gratidão a gente tem que ter. Pelo menos isso. É preciso que sejam honrados. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, nesse capítulo, honrai o vosso pai e a vossa mãe, o primeiro item é piedade filial. Sim. Piedade dos filhos. Então, que leiamos isso. E vamos continuar no relato dessa dona, dessa mãe que chegou, dessa filha que chegou ao mundo espiritual. Ainda sinto o frio terrível daquela terrível noite de adeus. Ela expulsou a mãe de casa. Né? Naquele dia frio, ela expulsa a mãe de casa sem que a mãe tivesse para onde ir. Atirei-lhe ao rosto frases cruéis. Para justificar minha vileza de coração, caluniei-a sem piedade, pretendendo elevar-me no conceito do homem que desposara. Menti que ela não era minha mãe. Apontei-a como ladra comum que me roubara ao nascer. Ela acusou a mãe dela biológica, de ter roubado ela quando do nascimento. Mas isso tudo, Célia, porque ela pretendia se elevar no conceito do marido, do esposo, do marido. Né? Ou seja, não, essa pessoa não é minha mãe biológica, não. Ela me roubou quando eu nasci. Ainda que não fosse a mãe biológica, como muitos de nós temos mãe que não são as nossas mães biológicas. Mas essa gratidão a gente tem que ter por ela. Esse anjo que nos assistiu durante a nossa vida inteira, mesmo não sendo a nossa mãe biológica, nós temos que ter honrar essa mãe emprestada, essa mãe dada pela natureza, por Deus. Lembro-me do olhar de dor e compaixão que me lançou ao despedir-se. Não se queixou, não reagiu. Apenas contemplou-me tristemente, com os olhos turgidos de chorar. Nessa altura, a dama que a sustentava afagou-lhe os cabelos em desalinho e buscou confortá-la.
Não se excite. Descanse, descanse. Oh, que voz é essa? Brandou a moça, a desvairar-se de angústia. E tateando as mãos afetuosas que lhe acariciavam a face, exclamou sem vê-las: Ó padre, dir-se-ia que ela se encontra aqui junto de mim. Ou seja, ela não sabia que era a própria filha, a própria mãe. Era a filha que tinha chegado, que tinha feito isso tudo com a mãe e que estava ali agora consolando, cuidando, acariciando. E voltando para o alto, os olhos apagados e súplices, rogava em pranto: ó meu Deus, não me deixes encontrá-la sem que pague os meus débitos. Senhor, compadecei-vos de mim, pecadora, que vos ofendi, humilhando e ferindo a amorosa mãe que me deste. Com o auxílio de 2 enfermeiras, porém, a simpática senhora que a acalentava situou-a em leito portátil e fê-la emudecer à força de inescindível ternura. Percebendo minha emotividade, Silas, depois de amparar o serviço de acomodação da doente, exclamou. André, que estava emocionado diante dessa cena que ele estava presenciando. A generosa senhora que a recolheu nos braços é a genitora que veio ao encontro da filha. Que nos diz? A Luiz se assusta, né? Que nos diz? Exclamou Hilário, assombrado. Que nos diz? Porque aí é Hilário que está acompanhando. Como? É a mãe que está assistindo a filha? E sabendo que a filha fez tudo isso com ela, mas ela estava ali para acolher, para receber a filha, que chegou em desequilíbrio. E Silas vai esclarecer a eles. Sim, acompanha-la carinhosamente, sem identificar-se, para que a pobre desencarnada não sofra abalos prejudiciais. O traumatismo perispirítico vale por muito tempo de equilíbrio e aflição. Ou seja, olha o cuidado que o mundo espiritual tem com todos nós. Então, Célia, aquela situação que a gente imagina, que aquela pessoa que foi muito má, fez cometeu muitos desatinos aqui na Terra, não será, quando desencarnar, apontada no mundo espiritual. Vai ser acolhida. Até que ela possa realmente, gradativamente, tomar conhecimento dos seus desatinos e corrigi-los. Vamos ter que parar. Estamos chegando ao final do nosso... Já chegamos ao final e semana que vem a gente continua nesse relato. Daqui para frente são só relatos vivenciados por André, por Silas. Graças a Deus. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, e agradecer por esses momentos que nos foi concedido de termos contato com toda essa experiência que André nos traz do mundo espiritual.
A nossa gratidão, Pai. A nossa gratidão, Mestre Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.